Todos bem? Todos aproveitaram esse domingo lindo? Que bom, né? Que maravilha. Estamos encerrando o dia, louvando a Deus, celebrando a Deus. Que bom, que maravilha nós podermos fazer isso. Eu quero iniciar aqui com uma pergunta. Você tem avaliado o comportamento da humanidade nos últimos tempos, nos últimos anos, ou mais especificamente agora, recentemente? Você já fez uma análise? Como é que está o comportamento da humanidade? Não precisa responder, só medita aí na sua mente, pensa como é que você vê essa questão. Durante esta era que estamos vivendo, e muitos anos atrás também, surgiram muitos movimentos. Alguns mais recentes e outros antigos. Os movimentos, eles sempre têm uma influência perante a vida das pessoas. E as pessoas vão aderindo a esse ou aquele movimento. E eu quero citar alguns aqui aleatoriamente, sem datas, sem tempo, né? Uma forma só para vocês lembrarem, né? Então, o humanismo foi um movimento que surgiu há muito tempo atrás. O eugocentrismo, onde tudo gira em torno de mim mesmo. Logo depois vem o liberalismo, que cada um exige os seus direitos e faz aquilo que quer. E foram surgindo outros, né? Como o feminismo, onde a mulher assumiu o poder. A mulher se tornou a líder em muitos segmentos. Agora, recentemente, né? O LGBT, um movimento gay, né? Que tem por aí, que eu nem vou comentar nada sobre isso. A nova ordem mundial, que é uma geopolítica globalizada, onde a ideia é juntar tudo, né? É juntar educação, política e religião, tudo num pacote só. Então, todos esses movimentos, eles vão surgindo de tempo em tempos. Mas qual é o grande problema desses movimentos? Qual é a grande questão? A maior parte desses movimentos vão contra os princípios de Deus. Afastam as pessoas de Deus. Muitos que participam desses movimentos são ateístas. Pessoas que não acreditam que Deus existe. Ou são agnósticos, né? Que aí tem uma classe enorme de agnósticos, né? Tem alguns que acreditam num Deus soberano, mas não acreditam que seja um Deus bondoso, que se importe com as pessoas. Ou acreditam num Deus superior, mas só acreditam nas evidências. Ou acham que Deus é um Deus irado, é um Deus que castiga. E assim vai, são várias classes que são esses seguidores de agnósticos, né? Os que aderem a esses movimentos, eles querem muitas vezes mudar o mundo. Essa é a ideia dos movimentos. Fazer um movimento para influenciar, para mudar o mundo, mas sem Deus. Geralmente esses movimentos é sem Deus. E por último agora, em 2018, dali para cá, né? Surgiu um outro movimento a partir de uma palavra apenas, que ela foi incluída na universidade, lá no dicionário da Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, né? E a palavra é a pós-verdade. Essa é a palavra. Aonde tudo é relativizado. Tudo é relativizado. Não existe mais verdade absoluta. Tudo pode. Cada um tem o seu próprio certo e o seu errado. E vocês podem avaliar e analisar os dias que estamos vivendo para ver se a gente pode definir alguma coisa. Não, isso está certo, né? Tem muita coisa distorcida e muitas fake news, né, como a gente fala. Então está bem difícil de entender realmente o que é certo, o que é errado, o que é correto. Bom, hoje eu quero começar uma série de estudos, pelo menos 3, sobre casais, sobre família. O primeiro vai ser hoje sobre a comunicação do casal. O segundo vai ser a parte do homem. E depois a parte da mulher. Aí você deve estar se perguntando, mas o que esses movimentos têm a ver com os casais, com as famílias? E eu digo para você, tem muito a ver, muitíssimo a ver. Esses movimentos estão causando cada vez mais filhos rebeldes, gerações rebeldes, que não buscam a Deus, que não querem saber de Deus, que não querem saber dos princípios de Deus. E aonde começa tudo isso? Nas famílias, no casamento, no casal. Então tudo começa com a perda dos valores de Deus. E depois
os princípios da família. E o problema é claro que é no relacionamento, especialmente do casal. Então aí começam todos os problemas e hoje nós temos uma enorme gama de famílias desestruturadas. Então esses são os grandes problemas, onde as pessoas se sentem separadas, perdidas, isoladas, se sentem rejeitadas e elas vão aonde? Em busca de um movimento que elas se identifiquem, que elas possam fazer parte de uma turma, de uma galera, de uma equipe, para elas se encher o seu próprio ego, o seu vazio, para elas se sentir alguém, se sentir parte de alguma coisa. Mas o começo está dentro do casamento e nas famílias. Vamos orar novamente? Senhor, eu quero te louvar, o Pai, e agradecer por nossas vidas, o Pai. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, como corpo de Cristo, porque temos a Tua palavra como nossa diretriz, porque entendemos a verdade, Pai, sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre amor e sobre comunicar o Evangelho e também como nos comunicar uns com os outros, Pai. Eu te louvo e te agradeço por isso. E peço, Senhor, que Tu aquebrante a cada coração, usando a mim, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então eu gostaria que você abrisse em Efésios capítulo 4, do 25 ao 32. Se você não tiver a Bíblia em mãos, vai estar na tela aí, ó. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Quem furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então aqui nós temos uma ideia de como nós devemos nos portar nesse tempo, nessa época. Eu quero dizer para vocês que parte desta mensagem eu extraí de um livro, um material chamado Vida Plena, um livro de aconselhamento, um curso que eu e a Fátima fizemos há um bom tempo atrás. Mas o que significa a palavra plena? Plenitude. Ela significa corpo, alma, mente e coração. Eu já expliquei isso algumas vezes. O que é o corpo? O corpo é o conjunto dos membros. É como nós aqui, os membros de Cristo. A alma é o espírito, é a vida eterna, é a vida que vai sobrar. A mente é o que pensa, processa as informações. E o coração, lógico, é o que toma as decisões. Então, como é que nós poderíamos usar esta palavra plena na comunicação? Ou seja, a comunicação plena é uma parte muito importante nos nossos dias. Tanto é importante que aqui no Aliança existe um ministério de comunicação. E é tão necessário que a gente não consegue mais nada sem comunicação. Nós, em Bento Gonçalves, nós temos um batalhão de comunicações, o Exército. O Exército não pode enfrentar uma guerra sem ter uma divisão de comunicação, uma equipe de comunicação. Provavelmente que perde a guerra. E eu vou dizer para vocês, muitos de nós estamos em guerra. E o problema está exatamente na comunicação. E se nós perdermos a comunicação, nós perdemos a guerra. Então, primeiro, vamos entender a comunicação exterior, que pode ser dividida em 3 partes principais. Tem muitas partes, mas 3 partes principais. Que a primeira é visual, É tudo aquilo que vemos, imagens, gestos, expressões, sinais,
Essa é uma das comunicações mais fortes que a gente tem. Depois vem auditivo. É tudo que ouvimos, palavras, sons, ruídos, música, como nós cantamos agora. Depois, em terceiro, vem a comunicação do tocar, a sensibilidade, né? Sentir uma pancada, experimentar um tênis, uma roupa, um abraço, um aperto de mão. Tudo isso é a comunicação do tocar, da sensibilidade. Por exemplo, nós em nossa comunicação usamos no mínimo essas 3 fases da comunicação, né? Visual, áudio e a comunicação da sensibilidade. Quando a gente chega, dá um abraço, dá um aperto de mão, meio restrito ainda, mas a gente gosta de fazer isso, né? Então tudo isso faz parte da comunicação. No casamento, essa comunicação exterior, ela é muito importante. Por que ela é tão importante? Porque a comunicação exterior, ela transmite para o nosso interior. Tudo que a gente faz ao nosso redor, todas as coisas que se movimentam, que agem, ela nos informa uma comunicação para nós, dentro de nós. E tudo será absorvido pela mente que irá processar, mexendo com as emoções e sentimentos do coração. É onde começa os altos e baixos do nosso dia, aquelas emoções boas ou ruins. Essas emoções, elas podem mexer com o nosso espírito. Muitas vezes elas mexem, que faz uma pessoa perder a própria paz, ou até mesmo perder a fé, desanimar. Pode mexer também com a alma da pessoa, ao ponto de alguns desistirem até da própria vida. Quantos casos que a pessoa tira a própria vida? Ou simplesmente a pessoa desiste de tudo. Ela deixa de tentar. Ela não quer mais. Ela não entende que possa haver mudanças. Isso ocorre por quê? Tudo isso ocorre por falha na comunicação. Primeiramente com Deus, depois com o cônjuge e depois com o seu semelhante. Aonde começam então estas falhas? Na grande dificuldade que nós temos de nos comunicar com Deus. No passado já foi diferente. No passado Deus se comunicava através dos profetas, dos anjos e dos sonhos. Mas hoje, nos nossos dias, depois que Jesus veio para a terra, morreu, ressuscitou e voltou aos céus, está à direita do Pai, a comunicação conosco é através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso espírito, conforme diz Romanos 8,16. Abre lá, Romanos 8,16, vai estar na tela. O Espírito Santo comunica-se com o nosso espírito. Ali diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como se dá isso? Através da fé. Deus fala conosco através das Escrituras, da natureza, da sua criação, da sua palavra e do Espírito Santo. Mesmo quando lemos, ouvimos ou assistimos sobre Deus, é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Ou seja, essa comunicação interna que Deus tem conosco, se não for através do Espírito Santo, eu vou ouvir, eu vou ler, eu vou estudar, mas eu não vou entender. Então esta é a comunicação de Deus para conosco, ela é interna, é através do Espírito Santo, Ele que me dá discernimento. Nós, porém, nos comunicamos com Deus através da oração, não é assim? Nós oramos a Deus, mas por que temos grande dificuldade na comunicação com Deus? Primeiro, pouca oração, pouquíssima oração. Segundo, pouca comunhão com Deus, pouca comunhão com Deus. Terceiro, não queremos estar com Deus. E quarto, não vemos um Deus fisicamente. Nós não vemos a Deus como um ao outro, como a gente se enxerga aqui, ao vivo. E isso é um grande problema para os nossos dias. Nós não estamos acostumados a crer em algo que não se vê, que não se pode tocar. Nós queremos tocar, sentir. Talvez, se a gente tivesse a chance de encontrar Deus cara a cara, Deus perguntaria assim para nós, você tem certeza que você quer ir para o céu? Você tem certeza que quer passar a eternidade junto comigo lá no céu? E eu, surpreso, perguntaria, mas por que, Senhor? Não, porque você não quer estar comigo, você não tem tempo para estar comigo, você não faz questão de estar na minha presença. Por que quer passar a eternidade comigo?
A gente sempre tem outras prioridades. Então Deus faria essa pergunta: tem certeza que você quer ir para o céu? Olha que é para sempre, não tem volta. Então nós queremos ver, ouvir, tocar e sentir, ou seja, a comunicação que o mundo nos oferece. Essa comunicação que nós queremos. Nós vivemos num mundo barulhento, que não permite que ouvimos a voz de Deus. Um mundo que enche a nossa cabeça. Você já prestou atenção que você pensa, eu tenho que passar, eu vou sair daqui agora, tenho que ir em 3 lugares. Vou ter que passar lá, lá e lá. Quando você chegou no último, você lembrou que esqueceu de passar em um dos 3 lugares. Eu vou dizer para vocês, eu tenho que fazer listas, escrever, anotar as coisas que eu preciso fazer às vezes durante o dia. Porque a gente vive com a cabeça cheia. É muita informação, é muita coisa. Então nós não temos um lugar de solitude com Deus. Muitas vezes a gente não tira um tempo, só eu e Deus. Você tem um lugar especial, você e Deus, onde não tem ninguém que incomode, ninguém que atrapalhe, ninguém que faça barulho, onde não tem nada ligado. Você tem um lugar de solitude com Deus? Não sei, em cima do teto da casa, em cima do telhado. Nós precisamos ter um tempo de solitude com Deus. Então, se nós não temos tempo para ouvir a Deus, como é que vamos querer viver a eternidade com Ele no céu? Ele faria essa pergunta, não? Você já se imaginou sendo surdo? Surdo? Não ouvindo nada? Já se imaginou? Existem pessoas assim, né? É uma pena, né? Mas eu nunca me imaginei sendo surdo. Como é que seria? E é assim que nós somos muitas vezes com Deus. Somos surdos. 2 Timóteo 4:3, abre lá, faz favor. 2 Timóteo 4:3. 4, versículo 3. 2 Timóteo 4:3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Gente, eu creio que já chegou esse tempo, onde a gente não quer mais ouvir nada. A gente não quer mais ouvir um conselho. A gente não quer ouvir uma cobrança. A gente não quer mais ouvir nada. A gente junta ideias ou mestres para nós mesmos. Às vezes eu mesmo sou meu próprio mestre. A influência da mídia, os formadores de opinião, tudo isso vai fazendo com que a gente não queira mais ouvir sobre a doutrina, a verdade de Deus. Então a gente vai juntando coisas e coisas, que é o que eu digo, vai enchendo a nossa cabeça. E aí começa a ficar confuso. Mas só que aí que vem o grande problema. Por que vem um grande problema? Porque a comunicação que o mundo oferece, ela entra em atrito com a comunicação do Espírito Santo. Essa comunicação que o mundo nos oferece, clara, com imagem 4K, até mais, hoje já está mais moderno, né? HD e assim por diante, com som de última geração, ela entra em atrito com a comunicação que o Espírito Santo de Deus nos fala. É claro que isso afeta todos os nossos relacionamentos, principalmente do casal e, consequentemente, da família. Então, até aqui, o problema do nosso relacionamento, ele é especialmente com Deus, com o Espírito Santo. Mas e com o cônjuge? Como é que está? Então, qual é o principal do relacionamento do casal? Qual é o principal problema hoje no relacionamento do casal? O principal problema de um relacionamento de casal é quando a comunicação acabou. Não tem mais comunicação. Cada um faz o que quer. Ninguém mete o bico no que o outro faz. Ninguém dá opinião. Aqui comando-me. Eu faço do meu jeito. Então, esse é um grave problema. Acabou a comunicação. Outro grave problema é a comunicação feita de forma errada. De forma errada entre o casal. Primeiramente por interesse. Muitas vezes é por interesse. Bajulação para barganhar alguma coisa. Muitas vezes usando de mentira. Ou é feita superficialmente. Uma comunicação superficial. É aquela comunicação de tanto faz que tanto fez. Mas qual é que é o problema de tudo isso se essa comunicação não funciona? Onde é que ela começa? Onde é que eu posso resolver os problemas? Vocês sabem que todos os problemas hoje, no casamento e nas famílias, eles começam pelos maus hábitos. Tem uma série de maus hábitos num relacionamento.
Muitos que a gente trouxe já da nossa pré-história, né? Da nossa geração, da nossa herança, mas outros que a gente já incluiu, adquiriu, talvez até recentemente, né? E um dos maus hábitos em todos os casamentos quase e nas famílias é o vício do celular. Esse é o pior mau hábito que tem hoje num relacionamento, onde a esposa conversa com o marido no celular, olhando o WhatsApp, olhando a mídia, ou assistindo a novela, né? Marido, da mesma forma, conversa com a esposa com aquela atenção, né? No celular, claro, né? Olhando todos os comentários, todos os esportes e assim por diante, ou assistindo um filme. Tudo isso é um mau hábito. Quando você vai num restaurante, observe. Casal almoçando junto, os dois no celular. Se os filhos estiverem juntos, todos no celular. E assim por diante. Como é que fica essa comunicação? Como é que vai ser o futuro? Vai ser uma comunicação cada vez mais online, né? Vocês sabem que já existe muito disso, né? Dentro da própria casa, um no canto do sofá e o outro no outro, se mandando mensagem para ver qual é que vai ser o lanche. Se vai vir cachorro quente, se vão pegar uma pizza, se vamos almoçar ou jantar fora. Então a comunicação vai se tornando cada vez mais superficial. Mais superficial. O casamento entra numa fase que é aquilo que eu chamo, ou que, quando eu aprendi no curso, é chamado de casados separados. Tá? Casados separados, que vivem juntos como se fossem uma sociedade. Falam sobre trabalho, falam sobre contas, sobre dívidas, sobre tarefas que têm que ser feitas, até sobre responsabilidades, né? Mas não tem vida íntima, não tem relacionamento, não tem profundidade. Falta o tocar um no outro, falta palavras de carinho, falta até relacionamento sexual entre o casal. Falta sensibilidade. Tudo isso vai afastando cada vez mais um do outro. Vai fazendo que cada vez mais sejam casais separados. Casados separados, né? Vivendo junto por causa dos compromissos. Isso causa uma fragilidade enorme no casamento, que vai abrir espaço para quê? Para o pecado. Essa fragilidade vai abrir espaço para o pecado, para Satanás aproveitar a fragilidade, e ali ele entra com o quê? Com a mídia. Ele sugere a imoralidade sexual, uma paixão extra. Está tão na moda fazer coisas extra, né? Uma paixão extra, não dá nada. Né? Nem que seja pela internet. Precisa ser ao vivo e a cores. Pelo menos no início. Então, esta fragilidade é que nós temos que ter cuidado. Tudo isso é oferecido para nós no mundo através da mídia. Tudo isso. Mas então, como é que deve ser o processo de comunicação entre marido e esposas na prática? Isso é o que realmente importa. Como é que tem que ser? A comunicação deve ser audiovisual e sentimental, tá? Audiovisual e sentimental. Ou seja, eu tenho que ver, falar, tocar. Essa é a comunicação na prática. Não tem outra forma. Abre Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal, para que saibam responder a cada um. Então, a cada situação, a cada momento, a cada fato da vida que tem que ser tratado, tem que ser resolvido, precisa sentar, precisa conversar, falar, olhando um para o outro, ter esse sentimento, essa sensibilidade, com falar o que é agradável e temperado. Como é que tem sido as suas conversas em casa? Com marido e esposa, com os filhos? Como é que tem sido? Efésios 4:25. Vamos lá, Efésios capítulo 4:25. Nós vamos seguir alguns até o 32, mas eu vou ler um por um agora para nós entender melhor aqui alguns versículos. Até o 27 agora. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Como é que tem que ser, então, essa conversa cara a cara, audiovisual e sentimental? Primeiro, fale a verdade. Paulo está dizendo aqui, Efésios 4:25,
abandonem a mentira, falem a verdade. Abandonem a mentira, falem a verdade. Vocês sabiam que uma mentira, ela começa a puxar outra, e depois mais outra, e depois mais outra, e quando você vê, você dá uma volta e conta umas 10 mentiras e vai ter que falar a verdade. Vai ter que pedir perdão, melhor, porque a mentira já foi escancarada, não tem mais como corrigir, né? Então, primeiramente, fale a verdade. Segundo, ouça atentamente, não interrompa. Quando você está na frente da pessoa, não dê a resposta antes da pessoa terminar. Às vezes a gente tem um vício, né? De já, quando a pessoa está terminou de falar, você corta, dá no meio, já tem a resposta. Se bobear, tem mais 5 respostas para aquela informação. Tem que ouvir atentamente, esperar. Preste atenção nos gestos e expressões. Isso é visual. Cara a cara, preste atenção nos gestos e expressões. No versículo 25, na parte 2, aqui ele diz assim: todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, os membros, eles se expressam. Os gestos, o olho, torcer o nariz, tudo faz sentido. Se você estiver conversando com a mulher, por exemplo, com a minha esposa, é melhor eu prestar atenção muito nos gestos dela, que ela vai falar muito mais do que com as próprias palavras. Então, muito cuidado, preste atenção nos gestos. Não dê resposta precipitada. No versículo 26 diz assim: quando ficarem irados, não pequem. Quando a gente dá uma resposta precipitada, a gente acaba pecando. Às vezes a gente fica irado, peca antes da hora, dá uma resposta precipitada. E faça perguntas se você tiver dúvida. A melhor forma. Não pense que a gente sabe tudo. Eu sei tudo. Eu sei do que está falando. Tá, aquela vez. Não era nada disso. Peça sabedoria a Deus antes de responder. Olha o que diz o versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Ou seja, ouça o Espírito Santo de Deus. Peça sabedoria a Deus antes de responder. Se você não pedir a sabedoria do Espírito Santo, você pode ouvir a resposta do diabo. Então Paulo diz aqui, não deem lugar ao diabo. Muito cuidado, peça sabedoria de Deus. Então, problemas comuns na falha da comunicação entre o casal. Primeiro, a falta de tempo, a disciplina. Isso é um problema grave. Não se tira um tempo, não é que não tem tempo. Tá? Quem quer fazer alguma coisa, arruma tempo. Por mais ocupado que esteja, arruma tempo. Mas se não tem comunicação, não fica junto com a sua esposa, ou junto com o seu marido, não conversa, não é por falta de tempo, é porque não quer. Então, muito cuidado. O primeiro problema é a falta de tempo. O segundo problema é a falta de atitude. Não tem atitude em resolver uma situação. Tem uma situação complicada, deixa para lá, vamos esperar, quem sabe se resolva sozinho. Não é bem assim. Tem que ter uma atitude e resolver, conversar sobre a situação. Se eu errei, peço perdão. Se eu não errei, amém. Melhor assim, o outro vai pedir perdão. Terceiro, falta de interesse. Isso também é um grande problema. Porque a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem interesse. Então eu não tenho interesse. Não quero ficar gastando tempo com isso. Não quero gastar tempo com essas besteiras, com essas conversas sem significado. Gente, muito cuidado. Isso é mais uma mentira de Satanás. Falta de sensibilidade. Isso é muito complicado nos casais e vou dizer para vocês. Ainda bem que hoje nós temos a Maria da Penha, porque tem muitos maridos brutos, grossos, que até acabam espancando a esposa. Ou às vezes até tem esposa que espanca o marido também, tá? Mas é uma falta de sensibilidade em todos os sentidos. E o último problema nessa questão ainda são os erros de interpretação. Os erros de interpretação. Eu julgo antes mesmo de interpretar. Eu julgo as coisas rapidamente. Estou pronto para dar o veredito. Mas é um erro de interpretação. E é claro que ainda tem um problema maior de todos, que isso se aplica a geral, não é só no casamento, geral. Que é aquela palavrinha intolerância. Intolerância. Hoje existe muito intolerância. Por que existe intolerância? Por que eu ajo impulsivamente? Porque eu não penso nas consequências. Eu não penso nas consequências. Eu vou fazer aquilo que está no meu coração, na minha cabeça, achando que está tudo certo. Eu sou livre para ir e vir e para fazer o que eu bem entendo. Mentira.
e intolerância. E isso gera um monte de problema. Efésios 4, do 29 agora ao 32. Vou ler um versículo por vez, aí vamos conversar. Aí diz assim, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que nos conceda graça, para que conceda graça aos que ouvem. Palavras torpes. O que é isso? É palavras ofensivas, palavras que ofendem, que prejudicam, palavrões, como a gente fala. Isso é a intolerância. É a intolerância. Você está no trânsito, você, sem perceber, você saiu um pouquinho da tua faixa, alguém já... Você está numa fila, alguma coisa, foi conversar com um amigo, alguém já fica te olhando, já chama a tua atenção que você vai furar a fila. Então hoje tem muita intolerância, em todos os sentidos, muito cuidado dentro do casamento, muito cuidado com a intolerância. É aquele negócio de, por que você pega uma coisa e deixa fora do lugar? Você é desorganizado, você não é caprichoso, você é desleixado, você fala e não cumpre, e assim vai. Uma lista de acusações, intolerância. Tem que conversar e acertar essas coisas. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós não ouvimos. E com isso nós entristecemos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos orienta para sermos gentis, sermos temperados, sabermos ouvir as pessoas, o cônjuge, os filhos, o próximo. E aí nós somos o quê? Intolerantes. E não ouvimos nem as pessoas e nem o Espírito Santo. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Intolerância de novo. Você já pensou, você está passando na calçada, caminhando numa boa, você ouve um grito, ouve uma discussão, você ouve um problema, aquela indignação, aquela ira, aquelas gritarias, aquelas ofensas, intolerância. Eu espero que isso não aconteça nos nossos lares. Muito cuidado com todas essas questões. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esse é o conselho de Paulo para nós. Como é que nós devemos nos comunicarmos? Como é que nós devemos agir uns com os outros? Sendo bondosos, compassivos, tendo paciência, perdoando mutuamente. Quer dizer, eu te perdoo, você me perdoa, ele te perdoa, nós nos perdoamos. Dá para nós usar todo o verbo aqui, né? Então, se perdoando, esse é o conselho de Paulo. Outro problema ainda é o tempo com Deus, juntos, maridos e esposa. Quanto tempo você consegue tirar junto com a sua esposa? Por semana, por mês, por dia, por ano? A gente tem que fazer os cálculos. Quanto tempo eu tenho junto com a minha esposa? Quanto tempo eu invisto? Uma oração, pelo menos uma vez por dia, nem que seja na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta. Um versículo da Bíblia, uma meditação. Qualquer devocional que você possa estar fazendo junto, lendo um livro para casais, para educação de filhos. Não sei, um livro de finanças, de investimento. Não importa. O que importa é você ter um tempo junto com o seu cônjuge. Filipenses 4:8, abre lá, Filipenses 4:8. Paulo dá mais um conselho aqui para nós. Aliás, ele dá vários conselhos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui nesse versículo, nesse texto, tem 5 vezes tudo que for. Tudo que for verdadeiro. É o que eu falei antes, nada de mentira. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, ou seja, que vem da nobreza do coração, da lealdade do coração. Tudo que for correto, porque o que é incorreto, não é correto. Tudo que for correto, tudo que for puro,
Essa é uma palavra difícil nos nossos dias. O que a gente encontra de puro hoje em dia, né? Tudo que for puro, filtrado, puro. Tudo que for amável, ou seja, que dá para amar. Tudo que for de boa fama. Tem muita coisa de má fama. Preste atenção nas coisas do dia a dia. Tem muita coisa de má fama. Então, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E Paulo também aconselha, ele dizendo assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo praticava todas as boas coisas. Então, procurem imitar a Cristo, como alguns discípulos de Cristo o imitaram. Como é que nós podemos concluir tudo isso? Ou aquela pergunta que eu fiz no começo, o que fazemos com os movimentos ao nosso redor? Ou como interpretamos esses movimentos? Será que o problema é fácil de resolver? Aonde está o problema? Está nas famílias, está nos casais. Eu quero dizer para vocês que aqueles pais que não colocam limite para seus filhos, que não ensinam os princípios, que não tomam conta quando eles ainda são novos, vão criar filhos rebeldes, que vão aderir a esses movimentos futuramente. Gerações após gerações. Então, o que tem a ver o casamento, o que tem a ver a família com tudo isso? Muito a ver. Muito a ver. Se nós não tomarmos providência e não cuidarmos, daqui a um tempo nós vamos ter muitos ateus e agnósticos e muitas outras coisas. Pessoas que vão querer fazer tudo sem Deus em suas vidas. Sem ouvir os princípios de Deus. Então, muito cuidado com a fragilidade do seu casamento. Se a comunicação está estranha ou deficiente, algo pode estar muito errado. Muito errado. Então preste atenção nos sinais. Nos sinais. Muito cuidado. Sabemos que o mundo oferece para nós tudo através da mídia. Coisas boas até que nos ajudam. Realmente. Existem até coisas boas. Mas também muita coisa ruim e pesada que nos faz pecar. E para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem Efésios 4, 22 agora ao 24, para nós finalizarmos. Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, nós fomos convidados a ser um novo homem, uma nova mulher, semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus, que vão fazer o quê? Ser providos da verdade e da vontade de Deus. Então, muito cuidado, separe algum tempo diário para a comunicação. Fale a verdade. Deus abençoa um casamento quando as duas partes são fiéis. Primeiro a Deus e depois ao seu cônjuge. Então é isso que deve ser a nossa vida, é isso que deve ser a comunicação no nosso casamento e o nosso relacionamento entre nós e entre o casal e Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos entregar a Ti, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, as vidas de todos os casais, as famílias, ó Pai. Sabemos, Deus, que Tu criou desde o princípio homem e mulher para serem um, para unir-se e serem família, e depois disso terem filhos, darem frutos, ó Deus. E isso, Senhor, sempre foi dessa forma, desde o princípio, desde o primeiro homem e da primeira mulher. E, Senhor, sabemos que hoje em dia está tão difícil manter uma família, manter um relacionamento fiel, um relacionamento
de casal que busca, Senhor, a Tua verdade, que busca os Teus princípios, ó Pai. Que essa comunicação que vem através do Espírito Santo, Pai, no nosso íntimo, no nosso coração, Senhor, seja a base do nosso relacionamento, Pai, contigo e entre nós mesmos, ó Pai. Entre eu e a minha esposa, entre cada marido e cada esposa, Pai. E entre irmãos também, ó Pai. Senhor, que a gente possa mostrar a toda essa humanidade, ó Pai, as pessoas que estão próximas a nós, que sim, a família é algo precioso e maravilhoso que o Senhor criou. E que pode ser mudado e que pode transformar o mundo. Basta nós fazer a nossa parte, Deus. Eu peço a Ti, Pai, dá a direção a cada um e abençoa e protege a cada família, Pai, a cada casal, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.